é uma coisa muito mais pensada, né? Não é aquela coisa feita rapidamente só pra você ter aparecer no hype. O cara que cria o álbum, ele cria esse roteiro, né? Do começo até o fim. Ele cria essa história. Olhando, a hora que chega a hora da melodia, todo mundo, mano, vou chegar nela primeiro antes que o outro mano chega. Aí vamos dançar, paz, ficar naquela flerte de longe. Não ser cópia, entendeu? Você ser inspiração, entendeu? Forte abraço, rapaziada. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você tá isso. Mano, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa da hora de ter aqui, que é... DJ Cia. DJ Cia. O Jefferson, né? Talvez, para alguns. Para outros, DJ Cia. É isso. Mano, relíquia, entendeu? Esse episódio vai ser da hora. Mano, pra começar, eu sempre faço um quiz sobre cultura pop, coisas no geral. Da hora. Música, filme, série, anime. É isso. Só pra dar uma descontraída e ver como que você tá aí de conhecimento geral. Ixi, então, vamos ver, né? O cara trancado o dia inteiro no estúdio, uma caverna lá, só respirando música, só fazendo um som. Vamos ver o que tá acontecendo, Vamos ver o que né? que tá pegando, então. Vamos ver o que chegou lá dentro da caverninha. Pode ir pá, pode ir pá. Então vamos lá, pergunta de número 1. No filme Blade Runner, qual é o verdadeiro nome do teste usado para identificar replicantes? Opção A, teste de Voigt-Kampff. Opção B, teste de Turing. Opção C, teste de empatia Nexus. Blade Runner, tem que ter assistido o filme, Blade pelo menos, né? A É. série. Aí, O filme, tá vendo? Já o não filme. vai lá, tipo, série, mano. Nossa, assistir série. É o filme. É o filme mesmo? É o filme. Blade Runner. Mano, esse aí eu não assisti, hein? Não assistiu? Não assisti. Mas pode chutar. Ah, chutar não vale, né? Aí vou estar como? Chutando? Não, mas aí, e sua intenção? O que sua intenção fala? Quais são os... Ó. Quais são os quê? Os caras aí? Vamos lá. É o verdadeiro nome do teste. É um teste que eles usam para identificar quem são os replicantes. Certo. Certo? Então vamos lá. Tem teste de Voigt-Kampff, teste de Turing e teste de empatia Nexus. Eu vou na primeira. Teste de Voigt-Kampff. Aí, ó. Ele falou que não, mas a sua intenção tá boa, pô. A sua intenção tá boa, você acertou. A gente da quebrada, né? A intuição, às vezes, a intuição, às vezes, é a que guia, tá ligado? É o que né? guia. É o que guia. Às vezes você fala, mano, não vou por aqui, não, vou ali, ó. Vou aqui, aí dá certo. Tá meio perdido, né? Não perdido, mas você vê que ali a rua tá escura, Uhum. entendeu? A rua tá escura, você vai por outro ali pra não complicar. Você já teve esse bagulho, tipo assim, vamos supor, acordou um dia e falou, mano, hoje eu não vou trampar porque hoje eu tô sentindo um negócio ruim. Mano, de não trampar não, mas já tive esses bagulho com viagem e umas sensações ruins assim, eu tento me concentrar, orar, né, mano, pedir proteção, porque eu acho que quanto mais a gente sai de casa, a gente tá arriscado a qualquer coisa, tá ligado? Saiu de casa, hoje em dia mais ainda, a qualquer coisa, mano, qualquer coisa. Às vezes nem por você, às vezes por outras pessoas também. Então, que podem estar no seu caminho, te atrapalhar o seu caminho. Sim, sim. Então, acho que a gente tem que estar bem protegido, tá ligado? Então, acho que é a primeira coisa acho que a se fazer, assim, quando sentir alguma coisa. Porque sensação para desistir e desafios para desistir sempre vão ter, né, mano? Mais do que pra continuar. Entendeu? É isso mesmo. Isso é mais coisa de mãe, né? Coisa de vó. Fala, tipo... Mano... É igual quando eles falavam assim, leva a blusa que vai chover, tá um dia ensolarado. Não, esses daí já, Aí já não começa a erra. chover. Essas daí, mãe e vó não erram. Eu lembro uma vez minha avó falou, eu tava na balança, mano. A balança assim, pra lá e pra cá. E eu altão. Mano, minha avó falou assim, ó. Minha avó me chamava de nenê. Nenê, para com isso que isso aí você vai cair. Eu vou nada, avó. A hora que eu terminei, não é nada, avó. Puf, pá, caí no chão, cara. Cê é louco. Na hora, o bagulho, puf, eu falei, tá porra. Falava, tipo, elas não erram, mano. Essas daí não erram. Sabe O muito. bagulho já é Vai a pra raiz frente. raiz é o pé no chão mesmo, o chão de terra, entendeu? É. Então a conexão é muito mais forte. É direto. Hoje a gente tem o direto. quê? Asfalto, tá ligado? Mas você que tem a conexão lá com o chão de terra, mano, é outro bagulho. A energia flui diferente. É outra né? energia. Pode crer. Vamos lá, pergunta de número 2. Qual desses álbuns foi lançado com o conceito de álbum visual, apresentado por um filme para acompanhá-lo? Esse é um projeto recente até. Opção A, Lemonade, Beyoncé. Opção B, Damn, do Kendrick Lamar. Opção C, 808s and Heartbreak, do Kanye West. Mano, todos eles fizeram, né, essa parada meia documental, né? Eu acho que o que eu talvez
arrisque por ter ganhado até um vinilzão, grossão, assim. Nossa, mó coisa linda, assim, de se ver, né? Uma arte mesmo, porque as pessoas que fazem música com o coração, com respeito ao público, fazem realmente pensando em arte. E tudo é entregue como arte. Eu acho que o da Beyoncé. Da Beyoncé, certo. É esse mesmo. Acertei? Ela lançou com um conceito. Nossa, conceito sensacional. Cinematográfico total, tipo. Quem tem o vinil, que pegou o vinil na mão, é demais, meu. Umas caponas, assim, muito grosso. Parece um livro dessa largura, Tipo uma edição assim. especial, né? Sensacional. Muito louco. E é da hora isso que você falou. Tipo, acho que quando você se dedica, você coloca seu coração ali na arte. Porque, mano, a música... geralmente, você vê esses artistas que trabalham o lance como uma arte mesmo. A capa do vinil é um quadro, você pode colocar na sua parede. Sim. Então tudo é pensado como arte realmente, para todos os lados. A estética sonora, os músicos que são trazidos para a composição, as letras. É uma coisa muito mais pensada, né? Não é aquela coisa feita rapidamente só para você ter... aparecer no hype. É uma coisa para ser mantida para sempre. Você pegar discos do Pink Floyd, assim, desses caras, tem discos lá também que é dessa largura assim, mano. Sim, sim. Um vinil é um livro, conta toda a história, tem a letra, tem tudo. É raridade. É coisa para quem entende de arte mesmo e respeita como arte a música. Sim, sim. Quem falou isso foi o Flesos, foi o nosso último convidado. E ele falou isso, ele falou que quando você entrega a arte em formato de música, seja ela da forma que for, você tira um pedaço de você, Sim. que é o que você coloca naquela arte. E quando você dá valor a isso, dá valor a esse processo, É muito louco, né? a entrega é diferente. Tipo, em todos os aspectos, eu acho, né, mano? A forma que você comunica pro público, a forma que o público vai receber aquilo. Também sentimento. porque são pessoas que estão ali esperando algo de você interessante, né, meu? Ainda mais hoje, principalmente com a internet, a quantidade de coisas que a gente recebe, muito rápidas, muito, às vezes, fúteis até, e apelativas também. Apelativas, coisas que chamam a atenção pela apelação. Que às vezes não vão te agregar nada, mas aquela apelação te chama a atenção. E às vezes a arte fica em segundo plano para as pessoas que de repente têm um talento, mas não têm condições de estar produzindo e confeccionando uma coisa com tanta qualidade, mas a música, o espírito que foi feito foi real, foi verdadeiro. Sim. E às vezes não chega e não tem tanta relevância. Então, às vezes, quando você tem condições de dar esse presente para o público, quando você, né, teve uma caminhada onde o público te apoiou e você consegue investimentos para isso e você poder entregar, é demais. É basicamente você devolver o que te foi feito, Sim. né? Que foi entregue. Justo, da hora. Ó, pergunta de número 3. No desenho Hora de Aventura, qual é o nome verdadeiro do Rei Gelado antes dele enlouquecer? Sabe qual que é a Hora de Aventura? Que tem um cachorrinho amarelo que estica. Ah, qual que é esse? Esse aí... Que hora que passa esse desenho aí? Parça, nem sei que hora que passa, mas esse aqui também Então, esse aí eu vou ter que chutar também? Como que é? Vai chutar também, ó. Como que é o nome do Rei Gelado antes dele enlouquecer? Rei Gelado? É. Basicamente, vou dar uma sinopsezinha rápida. Vai. É um cachorro, mano, amarelo, que ele estica, ele é tipo um bulldog que estica, tá ligado? Tipo, eu tô ligado uns cachorrinhos que era assim que esticava. E um moleque branquinho que eles moram dentro de uma casa na árvore, eles vivem perto de um reino, tá ligado? Certo. Aí tem o reino doce e o reino gelado. E deve ter mais alguns outros, mas eu não lembro. Aí esse rei gelado, ele é um cara que ele enlouqueceu, mano. Ele era um cientista, ele enlouqueceu. Aconteceu alguma coisa lá com ele que ele virou rei gelado, ele tem poder de gelo agora. Certo. Aí como que é o nome desse cara antes dele ficar louco? Eu vou te dar as opções agora. Você vai ter que chutar. Vou ter que chutar. Opção A, Simon Petrikov. Opção B, Billy Frost. Opção C, Martin Abadir. Vou no Martin Abadir. Martin Abadir, certeza? Vou. Essa você foi errada. É Simon Petrikov, mano. Então. Eu não sei porquê, eu só associaria, mano, esse Petrikov, porque esse Petrikov me lembra a Rússia. Eu, como não lembrava, não era um chute, eu usei o Martin porque era o nome do meu filho. Então eu falei, vou no Martin, né? Ah, justo. Entendeu? Justo. É por isso que eu fui no Da Martin. hora. Eu usaria, tipo, Petrikov, porque Petrikov me lembra a Rússia, e quando eu penso em Rússia, eu só consigo pensar em neve, mano. Eu não sei Pode porquê. crer.
Tipo, é errado o que eu vou falar, porque é uma concepção, né? É um preconceito, mas é tipo, eu só lembro, tipo, Guerra Fria, Entendi. gelado, neve. Então, as coisas que vêm, assim, né? As coisas que chegam, às vezes fica ali, né? Se associa, né? É. Diretamente. Aí eu já ia nisso. Mas essa você errou, mas você acertou, ó. Das duas que foram 3 até agora, só errou uma. Então, tô num nível legal. Você tá bem, você tá Tem bem. mais? Tem mais 2 só. Ixi. Vamos lá. Essa daí que é pra quebrar a banca, né? Essa aqui, ó. Ou manter num pódio legalzinho, ou pra já derrubar logo de vez. Essa Vamos aqui eu acho que te quebra mais do que a última. Mas vamos ver. É porque essa aqui é de anime. ver. Vai, no anime Monster. Qual é o nome do antagonista principal que o Dr. Temna persegue? Opção A, Johann Liebert. Opção B, Wolfgang Grimer. Opção C, Roberto Gutierrez. Nossa. É o vilão da trama que o personagem persegue. Eu vou na letra B. Letra B. Wolfgang Grimer. É. Certeza? Ah, quando você fala certeza que eu errei, né? Não, nem sempre. Mas vou nesse aí. Pode ir pá, mas você errou. É. Não é isso. Não é isso, não é sempre, mas você errou. Era Johann Liebert. Mano, mas é porque essas perguntas, elas são muito tipo assim... Você vai ficar pensando... Eu vou te falar uma fita de um anime. Aí outro dia eu tava num rolê, né, meu? Aí, acho que eu tava em Londrina, mano. Aí tava de bobeira, assim, eu fui dar um rolê, pá. Tinha um shopping perto do hotel. Aí vi uma calça, mó desenhão da hora, na perna toda, assim, um grafitão louco, um desenho, pá. Maluco, assim, uns cabelos espetados, pã. Comprei, né, meu? E aí, coloquei a calça, assim, em casa. O pessoal falou assim, o que você tá fazendo com essa calça de anime aí, meu? Você não fazia ideia. Mano, não fazia nem ideia. Eu achei da hora o desenho, comprei um anime lá, louco, na calça. Mas você sabe qual que era? Tipo, Mano, era o Naruto. Naruto. Era Naruto? Era o Naruto. Ah, não, imagina, você falou... Mano, eu peguei o Naruto, mano. pá. Nossa. Não, mas Eu falei, é mesmo? Eu falei, tá bom, achei louco. E daí? Já Aí, era. foda-se. É a arte aqui, ó. É a arte, mano. É isso que eu tô falando. A arte é arte, mano. Independente, não tem barato de preconceito, tá ligado? Não tem preconceito. O bagulho me agradou sem eu saber o que era. E peguei, mano. É, te conecta de alguma Já forma. era arte, mano. É isso. Poucas. O importante é consumir, entendeu? Fazer o negócio girar pra todo mundo. Vamos lá, última pergunta. Na série Twin Peaks, o que a personagem Laura Palmer segura na sua mão em sua icônica cena de morte? Ela morre e ela tá segurando o negócio. Nem O assisti que essa será que é série. isso? Mas qual que é as ideias? Vamos lá. Tem as opções? Tem. Opção A, um pedaço de papel com a letra R. Opção B, um colar de ouro. Opção C, uma chave de motel. Nossa, é mó brisa, né? É. Mas, tipo, é uma cena clássica da série. Ela morre segurando esse bagulho. Aí ficou marcado. Ela representa o que nessa série aí? Quem que é ela? Quem que é ela? Mano, eu não lembro. Então, Papo reto. vou ter que chutar. Ah, vou chutar, né? Vou chutar... Letra B. Letra B, um colar de ouro. É. Ela morreu segurando um colar. Tipo, a coisa mais preciosa pra ela era o colar e ela morreu com isso. Podia ser a chave do motel, devia ter alguma coisa escondida no motel, né? Poderia. Ou o bilhete poderia ter uma mensagem e tal. Ó, eu vou ler a sinopse aqui pra você. Ah, é, vai. O agente do FBI, Dale Cooper, viaja para a pequena cidade de Twin Peaks para investigar o assassinato da jovem Laura Palmer. E conhece um mundo onde as aparências enganam. Ou seja, o cara é agente, pai, ele foi pra lá pra investigar o assassinato dela e descobriu que na morte dela ela tava segurando algo. Descobriu um mundo onde aparece desenganos. Então, pode ser o motel, né? O motel, de repente, o motel às vezes nem é usado sempre para... Às vezes para desenrolar um assunto, fechar reunião. Ali de uma forma mamucada, Entendeu? né? O bagulho... Tem vários esquemas pro motel. Motel, muitas vezes você chega na cidade e os hotéis lotado, não tem mais vaga em hotel. Você vai pro motel, pegar uma mano. pernoitezinha ali. Entendeu? Pega uma pernoite e ainda ganha uma hidro ali na hora. Suave. Tranquilo, já fica até o dia seguinte. Certo. Então, é isso, tipo, um mundo que de repente, né, ela descobriu. Pode ser a chave. Vou nascer, vai. Vai nascer?
Pode ir pá, da hora. Eu gostei do seu ponto de vista, hein? Entendeu? Mas tá errado. Era A. Não, mas eu passei uma visão. Mas passou a visão. Entendeu? Não, passou a visão. E em vários filmes tem isso, mano. É, então. Vários filmes que você vai pegar assim de investigação, os caras vão lá, mano, não vai pro hotel, eles não vai se encontrar no restaurante, eles vão no motel, que ninguém vai desconfiar, né? É lógico. Tipo, o cara vai lá, aí entra tipo um casal, vamos supor, um mano e uma mina. E eles vão ter uma reunião. A mina é a maior chefona de crime e o cara é o investigador. Aí eles vão fazer uma reunião lá no motel. E qual que é a resposta? Mas a resposta era um pedaço de papel com a letra R. Olha aí. Resposta A. Eu lembro de ter começado É essa óbvio, série. né? Um papel, pá. Tem uma mensagem, era óbvio. Sim, sim, sim. Não, Mas óbvio. mas você tem que fugir do óbvio, porque... Entendeu? Ainda mais porque um mundo onde as aparências enganam, Entendeu? você pensar de outra forma. Só que o bagulho, sabe qual que é, mano? Eu lembro de ter começado essa série em, tipo, 2015. E é bom que eu vou assistir todas essas séries aí que eu errei. Assiste. Eu vou assistir Assiste. todas. Assiste, é bom. Entendeu? E, mano, não lembro. Tipo, comecei e parei. Sabe quando não te prende o negócio? Mas aí depois você vai vendo e você fala, tipo, isso aqui vai ficando interessante. Mas no tempo que eu comecei eu não gostei muito, não. Mas, ó, assiste Blade Runner e assiste essa série aqui. O anime, eu acho que só se você olhar assim... Mano, anime eu vou assistir, vou pegar meu moleque, ele gosta, ele solta várias. Inclusive, vocês viram o Pikachu correndo da polícia esses dias aí? Não. Não viu? Onde foi isso? Você tá ligado? Não tô ligado. Tá vendo? Tô ligado. Põe aí no... Você vai achar aí, ó, tem aí no TikTok. Ah. Mó fita nervosa mesmo, um bagulho louco. Depois vocês colocam aí a imagem. Mano... Na Turquia. Mano, o Pikachu no meio do tumulto. Esse aqui? Ah, é verdade, olha lá, ó. Olha aí, rapaziada. Você. O Pikachu correndo no meio do povão, viado. Nossa. É, de verdade. Você fala do nada o Pikachu correndo da polícia. Desesperado. Aqui, ó. O que começou como um protesto sério na Turquia tomou um rumo hilário quando o mascote de Pikachu em tamanho real foi pego no caos e decidiu fugir. Enquanto a polícia se aproximava, o Pokémon amarelo gigante foi visto correndo pelas ruas, esquivando-se dos policiais, como se fosse um jogo da vida real. Ah, não, mano. Mano, quando eu vi isso aí, eu falei, mano, o bagulho tá doido até pros animes. Nossa, mano. Olha Não, lá, essa esse cena aqui- baratinho aí, ó. Essa cena aqui parece cena de filme, mano. Mano, Bagulho de isso cinema. aí, ó. Nossa, mano. Que engraçado, o bichão correndo muito. Tô te falando. O bicho Não, mas desesperado correndo da polícia, real. Mas pega o molecote pra assistir também. Não, vou pegar ele. Ele chega com vários bates. Outro dia eu fui dar um rolê na Liberdade e ali você tem tudo, mano. Uhum. Todos esses animes aí, ele, nossa, não acredita. Eu só Ô, ando pra ele, louco. fala, ele, nossa. O moleque tem 6 anos, nossa. Eu sabia o nome de todos. Eu falei, caramba, sabe mesmo, hein? O bagulho que eu falo aqui, mano, anime, pro pessoal da Ásia, né, eu acho, japoneses, é como se fosse os nossos filmes, nossas séries. Tem sobre tudo, mano. Tem sobre esporte, sobre culinária, sobrenatural. Então é tipo, o anime deles é tipo como se fossem nossos filmes, nossas séries. Tem de tudo. É louco. Só que é em formato de animação. Sim. Mas enfim, acabamos o quiz agora. Deu pra trocar um papo, hein? Esse quiz aí rendeu um Entendeu? papo. Entendeu? Umas ideias Tem que aí. dar umas esquivadas pra dar aquela, não ficar só no erro. Pra dar uma pensada, né? Entendeu? Só pra não ficar só no erro. Mas tipo, pôr a mente pra pensar também em outras caminhadas ali, em outras opções. É, tá certo. Mano, Mano, o diretor ouve. Fala, pô, podia ter ido por esse caminho também. ia ser bem melhor, se pá. Entendeu? Eu gostei da ideia do motel, mano. É, entendeu? Agora eu vou ter que O assistir a motel- série. o motel é uma também, pá, esquiva. Eu vou ter que assistir a série de novo pra ver. Mas pode ir pá. Agora a gente acabou o quiz, então, mano, pra quem não te conhece ainda, que eu acho bem difícil, mas pra quem não te conhece aí, que tá chegando como público novo, fala um pouquinho sobre quem você é. Olha, é assim, se apresenta. hoje em dia tem tanta coisa e ninguém é obrigado a conhecer todo Não, mundo sim, também, você tá ligado? Então, tipo, a gente vive de tribos, né? São tribos, tudo é tribo, mano. Ah, essa tribo aqui, pá, dessa época, essa daqui curte isso aqui, essa daqui curte isso aqui. Então, o que a gente tenta fazer é expandir, trazer, linkar as coisas, linkar as conexões. Uma parada que eu sempre gostei de fazer justamente por esse pensamento de entender que ninguém conhece todo mundo. Às vezes as pessoas se iludem. Ah, o cara é famoso. Famoso nada, mano. O cara é conhecido. Não tem esse barato de famoso. Pra mim não existe famoso. Quem acha que é famoso tá viajando. Já começa por aí. Famoso é Deus, mano. Jesus, que é qualquer lugar do mundo, qualquer época, qualquer década, eles vão falar desse cara. Entendeu? Entendeu? Então o resto é conhecido, mano. Conhecido ali das suas tribos. É os caras que reinam nas suas tribos. Eu tenho meus momentos. Então, tipo, pra quem não me conhece, eu sou um cara periférico. Venho lá de Carapicuíba, Zona Oeste. Desconhecido total. Comecei ouvindo música através do meu pai, que é colecionador de disco. Era, né? Não tá mais aqui entre a gente.
E desde moleque ele colocava os sons assim na TV, baixo, sem volume, e a música rolava. Ele ficava lá tocando as músicas e a música, eu ali assistindo desenho mudo e o som acontecendo. E eu pequeno, mano, só ouvindo a música como trilha sonora do desenho. Até que certo tempo ali eu comecei a fuçar nos discos dele quando ele ia trabalhar. Comecei a mexer nas paradas. E ele tinha muitos discos na parede, assim, ó. Disco de vinil. Que valiam muito dinheiro, né? Os discos valiam dinheiro. Coleção mesmo. Coleção, pá. E então, uma certa época, existiam os bailes de equipes. Bailes de equipes, onde as equipes faziam festas em diversas regiões de São Paulo, principalmente. E existia essa competição de quem tocava as músicas mais raras. Músicas que você só ouvia no baile daquele cara. Uhum. Você não ia achar em outro lugar. Pra você ouvir aquela música, você tinha que ir naquele baile. Senão você não ia... Você tinha que atravessar São Paulo inteiro. Se a festa da equipe fosse lá na Zona Sul, e você queria ouvir aquelas músicas, tinha que ir lá naquele rolê. Ah, de repente os caras vão lá pro ABC. Você quer ouvir, você tem que ir lá. Então existia essa competição de ter os discos raros pra você atrair o público. Justo. Entendeu? Uma forma de marketing, né, na época. Mano, era uma forma... Era a forma que existia de você mostrar a sua personalidade, a sua estética, a sua visão de som, a quebrada que você representava também, através da música. E como ele tinha alguns discos raros, certa época começou a abrir um espaço para onde as rádios não tocavam esse tipo de som. E aconteceu onde uma rádio X aí, não preciso falar nome porque as pessoas nem ouvem rádio, mas uma rádio X abriu espaço para essas equipes fazerem os programas lá, porque tinha muita gente, era muita audiência. É como se fosse o Spotify, assim. Sim, sim. Onde você tem para ouvir essas músicas, você vai lá no Spotify. Então você tinha que ouvir nessa rádio essas equipes. Tinha a equipe, a Chic Show, tinha a Circuit Power, tinha a Black Mad, tinha a Zimbabwe, tinha a Hot Gang, várias equipes, cada uma no seu horário. Então, para eles impressionar, eles tinham que tocar nesses horários, já que iam todo mundo tocar na mesma rádio, ter a melhor audiência. E a melhor audiência era quando você tocasse uma música que ninguém tinha e todo mundo queria ouvir aquela música. E um desses caras que ia tocar na rádio foi em casa comprar os discos que estavam na prateleira, tá ligado? Do seu pai? É. Isso era molecote, hein? Eu era moleque, mano. Ele foi descendo assim os discos da prateleira. Foi descendo. A prateleira foi ficando só a parede vazia assim. E aí eu ia aquele barato, aquele buraco lá na parede. Eu achei horrível. Eu achei, pô, o cara vai levar os discos embora. Que os discos tudo no chão já, o cara separando. E ali eu peguei o gosto pelo vinil. Eu entendi o valor que tinha o vinil. O valor que tinha o vinil. Tinha muito valor pro meu pai, porque ele não deixava eu encostar, chegar perto. Você só mexia quando ele saía pra trampar? Eu só fuçava quando ele saía. E eu entendi o real valor de quão valioso era, porque na época a gente morava de aluguel. E com o dinheiro que ele vendeu os discos, ele comprou a casa que a gente morava. Caralho. Ele foi lá e comprou a casa. E fora isso, eu vi a parede vazia. Aquilo lá me deu um... Porra, ficou feio. Senti falta. Falei, não, tem que recuperar isso. E aí, dali pra frente, começo a ter interesse pelo vinil. Pela música de verdade. De querer comprar, de querer colecionar também. E querer comprar os melhores sons, os melhores artistas. Conhecer os caras que eu me identificava. Chave. Entendeu? E aí começava a ouvir esses caras que levaram os discos, tocar as músicas na rádio e eles mixarem, tá ligado? Uma música passando pela outra. Você fala, pô, essa música eu conheço. Fazer a transição. Ele pô, vai chegar outra música que eu conheço. Aí fazia aquela transição. O que era a transição? Pra você poder tá dançando e não parar de dançar. Uhum. Porque naquela época, o lance da dança casal, a dança homem e mulher, era muito próxima, né, meu? Porque era onde você arrumava uma mina pra você namorar. Você não tinha internet pra você, e aí, mina, como é que é? De onde você é e tal. Então você ia no baile pra encontrar uma mina que de repente você trombou no trem. Pô, aquela mina, você vai no baile lá. Nossa. E você fica lá no rolê, pô. Será que vai trombar ela lá? Aí você ficava no baile
Aí na hora do baile, uma hora X, tinha a hora das músicas românticas, que é os rhythm and blues, o R&B e tal, as músicas pra você dançar mais juntinho. Então você tá ali as minas tudo de um lado ali, pá, os mano aqui só, olhando. A hora que chega a hora da melodia, todo mundo, mano, vou chegar nela primeiro antes que o outro mano chega. Aí vamos dançar, pá, fica naquela flerte de longe. Vamos dançar comigo, pá. Era a hora que você tá ali pertinho, no pé da orelha, e aí, pá, de onde você é, então, não sei o quê. Aí você vai conhecendo. Entendeu? Te fragando, e aí você vai desenrolando no decorrer da música, mano. Chave. Então, se a música tem 3 minutos, você tem 3 minutos pra dar aquele desenrolo. Dá o papo. E se a transição for muito boa do DJ, e o papo, às vezes a mina não tá nem gostando do seu papo, mas a transição foi tão boa que você não percebe que a música mudou, você continua ali, você tem mais 3 minutos de outra música que você... Entendeu? Mas porque se a música não tem a transição certinha, a mina já perde o ritmo ali, você fala, ela fala assim, obrigada, tchau, vou ali com as minhas amigas. Você já perdeu. Já perdeu, entendeu? Então a transição nessa época servia para esse fator também. Nessa época todo mundo fala assim, pô, aquela música tal, aquele baile, aquele DJ casou tantas pessoas, tá ligado? Caralho, o cara casou várias pessoas, fez várias pessoas se conhecer através desse movimento. Louco. Entendeu? Então a partir dali eu comecei, mano, me entender como DJ. Acho que aí 16 anos, 13 anos. E depois eu fui participar de programa de rádio, onde eu tocava as músicas, comecei a fazer baile na quebrada, comecei a fazer festa de rap em Barueri. Eu tinha uma festa que os caras cantam até numa música do RZO, fala sobre a concha acústica, uma música com Sabotagem, faz o refrão até em minha homenagem. Então tem muita história, assim, esse aí é um princípiozinho ali até que eu tô contando até ali os meus 17 anos ali, 16 anos. Resumidamente. Isso é as coisas que aconteceu assim, até os 17 anos. Uhum. Mano, primeiro que eu gosto muito de vinil, então eu pretendo assim, quando eu tiver com o meu espaço assim, mano, minha casa, eu quero que tenha um canto assim, ó, só de vinil. É legal. Quero ter um toca-disco, é diferente. Ter vários vinis assim, diferente. pra tocar. É um barato que você tocar um vinil, como posso te dar um exemplo assim, é a mesma coisa que você levantar pra pegar um vinho assim pra pessoa, entendeu? Você vai pegar ali um vinho pra uma pessoa que tá ali com você especial, é a mesma coisa que ir lá pegar um vinil, que você vai pegar o vinil, ele não tem um montão de música, alguns até tem várias, mas às vezes ele tem só uma música. Entendeu? Às vezes é a mesma coisa, você vai comprar um vinho e você fica, mano, esse aqui que eu quero. Tem um monte, mas esse aqui que é o pá. O especial. Esse aqui. O disco é a mesma coisa. Às vezes ele tem uma música só, mas aquela música você vai chegar assim, pôr lá num som assim, ó, pega aquele vinho, pôr o som. E você vai ouvir ele com o pessoal. Você fala, nossa, essa música. Da hora. Entendeu? Entendeu. Que é a diferença do Spotify. Você tá ali, você tá ouvindo um som legal pra caramba. Daqui a pouco você, mano, que música é essa? Daqui a pouco você tá em outro lugar, a música foi pra outro rolê. Você fala, sabe. Mano, que é isso, mano? O que tá acontecendo, mano? Tava ouvindo tal fita, daqui a pouco você tá ouvindo outro negócio. Mano, o meu bagulho é assim, tipo, entendeu? Eu tenho muita vontade de escutar eu gosto muito de escutar, tipo, um blues, R&B também, um jazz, tal, soul também, esses bagulho. Então, tipo assim, eu tenho uma playlist, que é a playlist de música mais legal, quando eu pego, tipo, a estrada num dia chuvoso. Tô viajando, tô indo pro Rio. Bom pra caramba. Pá, de ônibus. Aí tá chovendo assim, mano, eu fico olhando pra janela. Você já põe naquele clima ali. Entendeu? Então, tipo, eu tenho muita vontade de pegar, assim, uma tarde chuvosa e colocar um Al Green pra tocar no toca-discos. Aí, o bicho tá ligado. Esse dia eu tava ouvindo um Al Green. Eu peguei uma sessãozinha ali em casa, ali, coloquei um Al Green, coloquei um Ray Charles, coloquei o Bob Womack. Nossa. Só os gostosinhos ali. Tô até pensando esses dias, eu tava pensando, eu falei, vou fazer uma seleção gravada no YouTube ali, que nem esse papo, né, tava trocando ideia, o pessoal fazendo um som ali em casa, ali, um somzinho, só tocando esses sons, mano. Chave. Eu vou fazer só assim, só de boa, assim, colocando a música e deixar rolar e eu ficar curtindo ali, e quem tiver afim de pegar essa vibe, vai pôr no YouTube lá e vai estar lá curtindo também, vou deixar as músicas rolar e... Mano, o pessoal faz muito isso hoje, tipo, eu escuto muito de noite, assim, quando eu vou jogar alguma coisa assim, eu tô na vibe mais tranquila, eu gosto de escutar música mais calma. A maioria das coisas que eu escuto hoje em dia é R&B, tipo,
Eu não escuto tanto, eu consumo do trap, consumo do rap, só que é mais quando eu falo, tipo assim, nossa, eu vou sair, vou colocar um rapzão pra tocar, um funk, alguma coisa assim. Mas nos meus dias normais eu escuto muito R&B. Então eu coloco lá um setzinho, aí tipo, tem as playlists, né? Chill Late Night Playlist, R&B. Manda playlist pra mim, eu quero ver essas playlists. Eu gosto de ouvir mandar. as playlists do povo. Vou nos lugares assim, às vezes chego nos ambientes, tá rolando um som legal pra caramba. Eu falo, mano, que playlist é essa? Playlist é sua? Deixa eu ver essa playlist aí. É, da hora. Que é mano, muito eu gosto. bom, mano, às vezes você entender e ouvir essa sensibilidade do outro também. Porque o lance do DJ é isso também. Você também ouvir o outro pra você, pô, tá curtindo isso aqui. Sim. Acho que dá pra mim jogar isso aqui também. Então eu sempre gosto de pesquisar o que as pessoas estão ouvindo. E acho que cada pessoa se conecta de uma forma diferente, Sim, né? Por exemplo, é momento, vivência. Sim, contexto, né? De quando você escutou a música pela primeira vez, tá ligado? Tipo, eu tenho uma conexão com a rádio também que é muito engraçada e também muito forte. Por exemplo, eu lembro que a maioria das festas de família, assim, aniversário, essas coisas, eram sempre de domingo. Era sempre um almoço no domingo. Sim. E a gente voltava, tipo, pra casa. Eu odiava sair de domingo, porque eu peguei isso de criança. Tipo, hoje em dia de domingo eu também gosto de ficar em casa, porque segunda eu já sinto, tipo assim, puta, tem que ir pra escola. Sim. Segunda tem que fazer alguma coisa. Então eu odiava sair de domingo. A gente saía, almoçava, passava a tarde, assim. Por volta das 6 horas nós estávamos no carro voltando pra casa. E sempre na rádio tava tocando um set de rap no domingo. Sempre um rap. Sim. Tá ligado? Aquele Black Charm das antigas e tal. E nessa época, criança, eu não tinha internet no celular pra ficar, tipo, com meu fone de ouvindo minhas músicas, vendo meus vídeos. Sim. Então começava. Eu cresci escutando, né? Mas começava a tocar na rádio. Aí minha mãe colocava e aumentava o volume. Então eu ficava lá, nós voltando, e às vezes, tipo, tocava uma música que ela já conhecia e ela escutava muito quando eu era criança. Então eu já conhecia também, a gente cantava junto. Sim. Meu pai cantava junto. Então o meu negócio com a rádio, eu acho que eu enxergo de uma forma muito especial por essa conexão, por conta desses momentos. Sim, traz uma lembrança, né? Porque é onde, como eu falei, é onde as músicas que esses baileiros, né? O pessoal que fazia os bailes, se introduziram na rádio. E eles entenderam que tinha uma força, que tem um público gigante que curte, que consome. E, tipo, foi aí que eu conheci muitas músicas, mano. Muitas músicas, muitas pessoas. Eu não lembro ao certo, né? Mas teve muita gente. Teve música do Tupac que eu só conheci depois que eu ouvi na rádio. Falei, caralho, mano, tá tocando esse som, que som que é esse? Isso mais velho já. Sim. Tipo, já tinha a Shazam no celular, já Aí coloquei... você lembrou que eu sample. Pô, essa música aí era tal. Entendeu? Usou. Já coloquei no Shazam ali, pá. Ô, louco, não. Essa música aqui, da hora, já salva na playlist. E você vai ouvir depois. Aí você descobre o sample. Inclusive, vou soltar um vídeo hoje falando sobre sample, um pouquinho sobre sample e tal. Mas, mano, é muito louco pra mim. A minha conexão né, particular com a música em si, né? Com a arte no geral, mas com a música. E eu teve uma época, ainda hoje ainda faço isso. Mas teve uma época que eu era, tipo assim, eu não fazia nada sem escutar música. Era música, tipo assim, 24 horas por dia. Da hora. E o lance que você falou de falar sobre o sample é uma parada muito louca, porque o sample, né, esse corte, né, para quem não, esse corte de uma música X, você trazer ela para uma outra realidade, para um outro ritmo, você tá dando a oportunidade para quem não conheceu aquele som aqui que foi sampleado, a pessoa ler lá na descrição a música tal sampleada, aí ir lá buscar qual foi a inspiração para esse cara ter feito essa música. Então traz essa lembrança, que nessa semana aí o Bebeto gravou com o MD Chef. MD Chef, entendeu? Eu acho louco essas coisas. Que a gente do rap mesmo tem muito do sample, porque é uma coisa que faz parte do hip hop. Já o sample, samplear, cortar ali a MPC, o corte, hoje tem vários programas, mas samplear, eu acho que é a parada que é a essência do hip hop, principalmente do boom bap. O boom bap que acho que é o maior dos gêneros do hip hop e é o que mais usufrui do sample, né? E é o que hoje você vê muita gente talvez não soltando tanto boom bap. Por quê? Porque o boom bap, ele é mais difícil de fazer. Uhum. Ele não é tão fácil fazer quanto o trap. Porque o trap hoje você tem várias plataformas que te dão lá as melodias, os arranjos, te dão o tom, e aí você vai lá, vou usar essa melodia,
esse hi-hat, essa sequência de 808, pá, e monta ali com 5, 6 elementos e tal. Agora, o boom bap, ele não tem essas plataformas, porque o boom bap e você samplear, você tem que cortar. Muitas vezes você corta, você muda o tom daquele corte, você inverte o tom. Às vezes você traz aquela nota que era a primeira para ser a terceira nota, ou a quinta nota para ser a terceira. Você modifica totalmente as regiões e tem ainda o lance de quê? Da pesquisa. Então você tem que conhecer de música, entender o que você consegue fazer com aquele som. Tinha até um programa, o Mass Appeal, que era um programa que ele pegava um produtor, colocava uma venda nos olhos dele assim, e eu perguntava assim, mano, eu levava ele numa loja de disco e falava assim, em qual gênero você quer tentar puxar um vinil? Ah, eu quero ir num blues. Aí chegava lá, o cara levava ele assim na bancada de blues, ele com os olhos fechados, ele não via o disco, e puxava um disco. Aí desse disco que ele puxava, ele ia pra casa e tentava fazer um som em cima desse disco que ele pegou sem ver. Caralho, que louco. É muito louco. Mano, muito louco. Não, e que, tipo, uma ideia genial. É bem louco. Assim, muito louco. Eu escuto muitas músicas assim, né? E hoje em dia tem muito disso. Eu acho que é um pouquinho mais raro você achar, né? Tipo, tudo muito rápido, né? Muito acesso a tudo. Mas às vezes você acha e acha uns muito bons. Por exemplo, tem um Skepta e Erykah Badu. Sim. Tem um cara que ele se chama... Putz, mano, tava com o nome na ponta da língua. Eu tava pensando nele agora, enquanto você tava falando. Só que tem a música que Knocking the Boots, tá ligado? Sei. Somebody knocking the boots. Mano, relíquia. Essa daí é do Hightown. Hightown. Eu comprei esse vinil. Mano. Eu trabalhava de office boy. Nossa, isso é relíquia. Eu trabalhava de office boy. Eu trabalhava de office boy, mano. Aí, tipo assim, eu chegava no escritório cedo, né? Tinha um horário. Aí, tinha aquelas missões, pagar a conta não sei do que, do banco tal, aí no banco não sei o que, não sei o que, no cartório, lararará. E nós ficava na rua, o office boy ficava na rua, então a gente fazia conexão, te trombava num banco X, e aí, parceiro? Trocava uma ideia. Aí, de repente, você tava lá na fila, lá na frente, aí você já... Passa aí pra mim. Então, e nessas daí eu já fazia uns 5 bancos, mano, eu ganhava tipo assim... 4 horas livre. Nossa, suave. Porque naquela época lá você ficava no banco, você perdia quase 1h30, mano, um banco. Uma fila enorme, né? Nossa, um banco era você ficava 1h30. É louco. Então já ganhava 4 horas, assim. Aí era o que eu fazia o quê? Hora livre, caía pra 24 de maio, ouvir disco. Ou ia pra cinema, assistir uns filmes. Liga, não, tá certo. Mano, eu ganhava o dia. Consumia, né? Aí, mano, tem essa da Hightown. E eu lembro que, mano, como na minha família todo mundo escuta muito Black Charm e tal, eu lembro, tipo, hoje em dia eu sei fazer os passinhos, eu sei dançar samba rock por causa do pessoal da minha família, tá ligado? Quem tem um barato de samba rock lá não é gabaú de graça, né? Você tá ligado, né? Tem de charme aí, quem também quiser agora. aprender samba rock, que é um barato louco, música pra dançar 2, vai lá no Vale do Engabaú, é de grátis. E charme também, toda tem segunda, de charme, tem vários rolês agora tem legal vários assim. bagulho, mano. E, tipo, eu lembro que, mano, lá em casa eu ouvindo essa música, eu gostava dessa música, tipo assim. Não, eu lembro é que era muito louca. Sempre de madrugada. Ela é muito louco. Esse Hightown, ela tem uma puxada já, uma ideia de um sample. Tem muita coisa que é retocada nela, que é do Zap. Be Alright. É do Zap. Você pega lá o Zap, o Be Alright, aí você ouve o Hightown, essa daí que você falou, você vai ver, é a mesma brisa, eles ampliaram dali, tiraram beberam daquela fonte. Então, mano, e tipo, eu lembro que era assim de madrugada, no final do churrasco, assim, o pessoal bebendo e começava a tocar essa, bem calminha, assim, todo mundo sentado na rua, que a rua da minha avó é um U, e só tem um beco, né? Sim. Então, ou os carros entravam pelos U, e meu tio era louco, ele colocava um carro atravessado aqui, e falava, ó, ninguém vai entrar. Aí o pessoal da rua, não, mas quero estacionar o carro, deixa na rua de cima que depois eu pego e estaciono de todo mundo no lugar certo. E aí ficava a rua fechada pra nós, né? E aí esses dias eu tava ouvindo música, tipo, conheci essa música há muito tempo atrás e adorava essa música. E tem o Kurt Cobain, que ele, mano... como que é o estilo musical dele, parça? Eu esqueci o estilo musical, mas enfim. Ele faz uma música muito da hora. Aí tem uma música que é Can't Sleep / Drinking Love. Que é tipo 2 músicas em uma. Sim. E o sample é Knocking the Boots.
Então começa com ele, yeah! Aí vai, tipo, puxa, aí começa a ficar bem mais rápido, tá ligado? Depois eu vou colocar pra você escutar. Manda. E, mano, muito boa. Sim. Muito boa. Tanto que eu coloquei, tipo, eu peguei, montei, né, na minha listinha, eu coloquei Knocking da Boots primeiro e depois já começar ela. Tá rolando vários tá rolando uma onda de samplearem essa época, assim, de sons e estão trazendo pra essa nova geração, assim, trazendo esse resgate, mexendo no pitch e trazendo essa lembrança. Eu tô curtindo. Tem vários sons Jersey. assim. Eu lembrei o nome do estilo musical deles, é Jersey. Quero ouvir depois. Ah, o Jersey? Legal. Jersey. Eu vou colocar depois pra você ouvir. Tipo assim, mano, e vários. Tipo, o Playboi Carti lançou a EA Music agora, né? Sim. O álbum dele, inclusive, mano, foda. Tipo, ele lançou 30 e poucos músicas. Caramba, eu vi, mano, eu já peguei essa mensagem do álbum do Playboi, eu não ouvi ainda. Aqui tô numa sequência de alguns álbuns que eu tô ouvindo, que eu fico mesmo. Eu tento fazer como fazia antigamente. Eu tô pegando um pendrive, coloco alguns álbuns ali que eu quero ouvir no pendrive, espeto ali no barato do carro e fico ouvindo esses álbuns assim, mano, várias e várias vezes. Vou e volto os álbuns várias vezes pra fazer como era antigamente. Que antigamente a gente fazia o quê? A gente pegava aquele bolinho de CD, na época do CD, colocava no porta-luva. Quando você descia pra praia, você ia sentido praia, você ouvia o CD inteiro, mano. E voltava, você sabia até o espaço que tinha, o tempo de espaço que tinha de uma música pra outra. Tá ligado? Então a música ficava realmente marcada em você, sabia tudo da música. Então, pra poder entender realmente o som, consumir ele de verdade, não só tipo põe, escuta e aí. vai passando, sabe? Você acaba perdendo alguma coisa da música, o sentimento da música. Então acho que é importante pegar esse lance assim. Agora vou pegar o do Playboi, cara, vou colocar na minha pastinha também. Você também acaba perdendo um pouco da essência do que é, né? Tipo, porque então. esse é um álbum, ele é um bagulho pensado. Porque exemplo, o álbum, desculpa te interromper, o álbum, o cara que cria o álbum, ele cria esse roteiro, né? Do começo até o fim, ele cria essa história. Isso aconteceu no Cores e Valores. Sim. No álbum Cores e Valores. Tinha assim uma história pra você seguir na sequência das músicas, só que quando soltou esse álbum do Cores e Valores, foi bem no comecinho assim do negócio de streaming, entende? Sim. Bem no começo ali, 2015, 2014, subiu esse álbum para as plataformas, só que ninguém entendia ainda e por conta de estar no streaming, às vezes a música pulava, não seguia aquela sequência. Sim. Entendeu? Então muita gente, não entendi o álbum, não entendi essa história, não entendeu. Muita gente ficou meio perdida. Que é diferente quando você pega o CD e ouve ele inteirinho. Então tô tentando fazer isso aí agora. Tô seguindo toda a sequência para entender qual foi a ideia, qual foi a brisa que o cara criou nesse projeto. Não, e é da hora, porque, tipo assim, a gente tem essa tendência, tipo, a pular mesmo. A gente escuta, tipo, um beat, aí você fala, mano, não gostei desse tom aqui, você já pula. Não, mas o bagulho é que você escutar, porque, mano, qual foi a brisa? O Cardi, ele tá, tipo, há anos já fazendo um marketing, tá ligado? E, mano, há anos pra lançar, ele só lançou agora. Então. E, tipo, o bagulho que é da hora é que tem o Top 100 Billboard e, tipo, 30 músicas dele estavam no Top 100 Billboard. Assim... Tem que ouvir pra entender, né? Fala, tá ali, tem alguma Entendeu? coisa, tem. Sim, ele tirou o Top 100 Billboard, pra quem não sabe, basicamente são as músicas que estão sendo mais escutadas. Não no mundo, porque é mais na América do Norte, né? Então, tipo, na América do Norte as músicas estão sendo mais escutadas. Só que, tipo assim, é um Top 100. Geralmente, vão ter 100 artistas diferentes nesse Top 100. Do 1 até o 100. O Cardi, ele colocou 30 músicas dele nesse top 100. Ou seja, ele tirou o lugar de 30 artistas. Sim. Mano, por que um cara lançando um projeto sozinho, primeiro que é um projeto de 30 músicas, que ele demorou uma cota pra produzir, colocou feats fortíssimos. Pensou, né? Tirou 100 pessoas do top 30 pessoas do top da Billboard. Tipo assim, isso é muito louco. Alguma coisa tem. É, um bagulho que você tem que parar e dar uma analisada. Mas enfim, ele usou um sample da Ashanti, que é um que tem um solo de guitarra, mano. Eu esqueci qual que é o nome da música. É. Então, vou ouvir. É um que tem um solo de guitarra no começo. Inclusive, eu pesquisei esses dias. Eu acho que pesquisei ontem pra ouvir. Only You, da Ashanti. E ele usou em Cocaine Nose, que é o nome da música. Tipo, e eu tava ouvindo assim, eu escutei, o solo de guitarra na intro, assim, que ela fala, Ashanti. Aí tem a guitarra, Aí depois eu passei pela música e, tipo, deu pra ouvir claramente a guitarra, tá ligado? Então é muito louco, tipo, eu briso muito nessa parte da construção. Mas é legal porque você, é esse que é o lance, né? Você já tem uma história com a música, então quando você tem essa sensibilidade de ouvir
algo que te traz lá de trás e fala, mano, você vai procurar o que que é, porque você já tem uma lembrança, tem uma coisa, mano, isso aqui eu conheço, da onde é isso aqui? Enfim, esse Ashanti também é, tipo, é clássica, canta demais, ela tá fazendo muitas paradas ainda e esses resgates que os caras estão fazendo, que é legal, e ainda mais quando tem essa conexão com caras que nem você, que já tem uma base familiar musical. Isso que é legal. Que muitas vezes tem uma geração que ainda não tem essa conexão. Começou a curtir os sons que vêm do Spotify, mas não tem uma base, não conhece, não tem um sentimento, né? Que é aquela coisa que traz uma memória afetiva. Qual o momento, por que disso, o que significa esse som, o que te traz esse som. Sim, né? Mano, e é muito louco, né? Essa memória, a forma que isso é criado. Por exemplo, esse final de semana a gente tava indo pra festa de fantasia da minha tia, aniversário da minha tia. E eu tava com a minha mãe no carro, nem eu tava colocando as músicas, tava eu no som. E eu tava colocando, tipo, uns trap. Eu tava na brisa de ouvir uns trap, então eu tava ouvindo, tipo, Future, Drake, pá. Os caras mais novos, assim. Aí minha mãe, tipo, falou pra minha irmã, assim, você sabia que o que seu irmão escuta vai ser o que você vai escutar no futuro, né? Falou pra minha irmã tem 9 anos. Por quê? Seu irmão escuta muitas das coisas que a mãe escutava, que eu escuto muito Black, etc. E você vai escutar muitas das coisas que ele escuta. Eu falei, tipo, mano, querendo ou não, eu tô criando essa memória pra ela. Então, tipo, o que eu escuto vai influenciar ela. Uhum. Quando eu tô em casa, tipo, às vezes eu escuto, tipo, Kelly Price, Love Set You Free. Sim. Ela sabe cantar Love Set You Free, tá ligado? Porque ela vê essa música e ela gosta e ela canta, tá ligado? Então, tipo, vai criando essa conexão com ela. E é muito louco, porque além de aproximar a gente, né, enquanto parente, enquanto sangue, a arte se torna muito forte nela, né? Com certeza. Isso é muito louco, a forma que a arte conecta, que a música conecta. E eu gosto dessas paradas. E você, mano, tipo, como que funciona pra você? Agora eu fiquei curioso pra saber dessa parte do seu processo criativo. Quando se trata de você produzir algo, a parte do uso dos samples, como que você faz? Como funciona pra você essa parte do processo? Então, hoje assim, por conta de toda a caminhada, de toda a experiência, de todos os caminhos e todas as formas que eu consegui aprender de fazer som, tem o lance de eu produzir. Pra mim é louco, eu tenho diversos caminhos, é muito doido isso, porque se eu falar hoje eu vou samplear um som, eu vou pegar um disco X e vou trabalhar esse sample, vou construir esse instrumental. Mas se chegar um cara e falar assim, mano, eu quero produzir uma música com você, eu vou falar pra ele assim, mano, eu quero ouvir, tem como você cantar a música pra mim? Canta aí pra mim ouvir a letra. Porque eu quero entender o que ele tá falando no som, pra mim construir essa história, né? A colocar a vida na letra dele como uma base, como um trilho ali pra música, todo momento, cada frase, cada momento assim de tensão ou amor ou qualquer fita da música ter a ver com a transição da música, da letra que ele tá cantando. Então às vezes eu começo pela letra, ou às vezes eu tenho uns beats, os caras aparecem lá no estúdio, ele tenta cantar em cima e fala, isso aqui não deu certo, então vamos tentar criar algo em cima dessa música. Eu faço um embromation, que a gente fala, a gente cria como se fosse uma melodia, criar uma melodia para dar a guia da rima dele. Tá lá o beat, para dar a guia para ele entender como a divisão do que aquele beat eu imaginei para aquele beat. Para esse beat, eu imagino essa situação, porque é o que cabe no beat, os elementos que eu construí, o espaço que tem de voz, ela tem que ter esse lance percussivo, como se fosse um instrumento dentro da música também. Então, o que faltava dentro desse beat meu seria o instrumento vocal dele. Só que esse instrumento vocal ele tem que trabalhar dessa forma, senão não vai combinar com o beat. Ele vai fazer uma parada que não está combinando. Às vezes o andamento é um e o ritmo dele tá outro. E aí você fala, mano, não tá batendo isso.
Entende? Entendo. Aí, então, por isso que às vezes eu falo, mano, canta aí. Aí o cara pum, 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 faz o som, eu fico ouvindo a rima dele, eu falo, mano, essa rima aqui tem essa cadência aqui, essa cadência vai caber melhor assim. Aí eu pego e começo a fazer o beat em cima das vezes só da voz. Então eu consigo hoje desenhar por vários caminhos, assim, como produzir um som, como tirar um som. Então hoje o povo ouve os sons assim e fala, mano, você direcionou o cara pra cantar? Eu falei, direcionei. Ou às vezes não, às vezes eu fiz em cima do que ele cantou. Por isso que as coisas ficam muito bem encaixadas, assim, muito bem prontas. Assim. Você fala, mano, como assim? Eu consigo hoje desenhar dessa forma. Tipo, é uma fórmula, né? A minha fórmula hoje, eu tenho essa condição, assim, essa facilidade de poder criar desse jeito. Não, e é da hora, porque, tipo, você tem que ter certa sensibilidade de, igual você falou, de escutar. E direcionar, mano, direcionar o que vai ser cantado. Sim, porque senão vai bater ruim no seu ouvido. A hora que você colocar no Spotify, por exemplo, você fala, mano, não tá combinando isso aqui tá esquisito, você vai pular a faixa. Uhum. E a intenção é que se eu for fazer um som, eu não quero que a pessoa pule a faixa. Eu quero que a pessoa ouça, porque eu também como DJ, que eu saio pra tocar, eu também quero tocar essa faixa. Então, se eu for tocar, a música tem que ser boa pra caramba pra me tocar. Porque prende o público, né? E que outros DJs também toquem. Sim. Mano, é louco porque, tipo, essa sensibilidade se dá porque, tipo assim, às vezes você escuta um bagulho e você fala, tipo assim, mano, essa pegada aqui é uma pegada mais soul. Aí você já vai pegar um som lá das antigas pra você tentar colocar aqui. E tudo isso é por conta do quê? De você ouvir música. Aquela ideia que eu falei lá de trás, de eu ficar ouvindo músicas que meu pai tocava, até os meus 16 anos, imagina, eu cresci ouvindo ele tocar música pra caramba. E inconscientemente, tudo aquilo foi só injetando na minha mente, aqui no meu sangue, aqueles ritmos. Tá tocando um jazz. Pô, o jazz tem lá o prato, tem a caixa, tem o aro, tem os saques, tem os metais, tem as cordas, tem tudo, é preenchido. E tem o quê? Os timbres que são daquele campo harmônico. O bumbo é um bumbo, ele não é aquele bumbo seco, ele é um bumbo mais abafadinho, que combina com o prato, para não atrapalhar, então as coisas se combinam. Então você consegue entender, mano, esse bumbo é para esse tipo de baixo, para esse tipo de voz. Esse bumbo não combina com esse baixo. Então, com essa coisa musical todos esses elementos, você consegue distribuir melhor o que combinar com o que combinar. Porque às vezes o lance da preguiça de pesquisar, você vai, vou fazer um som aqui. Aí você pega um baixo, mas às vezes pega um kick, mas o kick às vezes não combina com aquele baixo. Aí você fala, mano, o que tá acontecendo? Aí tem que torcer para você entregar para um cara que vai mixar o seu som e vai tentar equilibrar as duas coisas para as duas coisas combinarem. E eu, como hoje eu já faço som, eu já mixo e masterizo, quando eu tô produzindo, eu já sei o que eu vou precisar lá na minha master. Eu já sei o que eu vou precisar na minha mix, então eu já faço tudo já que vai combinar. Uma coisa que, sabe, esse kick combina com esse, sabe, a minha química lá já tá organizada. Ali, né, mano? É tudo seu, é você 100%, isso é muito louco. Essa ideia que você falou, mano, eu fiquei com muita vontade de fazer agora, pegar e colocar um pendrivezão, tá ligado? Legal pra caramba, porque aí você não sai do seu foco de conhecer os sons, é muito bom, mano. Eu fico ali, eu tô ouvindo agora o álbum novo do Seu Jorge, álbum novo do BK, tô ouvindo as produções novas do Alchemist, que ele vai produzir inclusive o álbum novo da Erykah Badu, mano. Se ele vir nessa pegada do que ele tá fazendo, meu Deus, o disco da Erykah Badu vai vir uma marretada. Tem a menina chamada Mary, que ela é da Bahia, que ela participou de um som do BK, eu fui ouvir a voz dela, falei, deixa eu ver essa menina, tem uns sons lá legal. Tô ouvindo as músicas que eu tô mixando do Maurício DTS também, como eu tô mixando o álbum dele, então já tô ouvindo ali, organizando pra sentir em relação às outras, se tá realmente como é pra tá. Então eu selecionei esses álbuns aí que eu tô ouvindo agora de momento, assim, na direta, pra poder realmente cair pra dentro, assim, entender a sonoridade, entender a ideia. É muito louco porque, tipo,
te prende no bagulho, né, mano? Te prende na história. O bagulho é que eu cresci nessa divisão. Eu peguei, tipo, peguei o disco de pendrive também, tipo, minha mãe ia no centro, às vezes comprava um pendrive de Black Music, e a gente colocava pra tocar o pendrive de Black Music no carro. Às vezes meu tio e minha tia montavam o pendrive deles, tipo, no PC lá, e a gente escutava no carro. O CD também peguei muito, tipo, eu lembro que meu tio, ele tinha uma caixa cheia de CD. Ele tinha o DVD no quarto dele, e a caixa cheia de CD embaixo. E tinha uma parte só de filme, e uma parte só de música. E eu pegava a parte só de música, tipo assim, abria aquelas capinhas de guardar DVD. Tinha tudo ali, né? E tipo, Black Music, 2000, tá. Black Music, nananana. Aí, como que era o nome, mano? Dinamite 95, tá ligado? Tipo, ia pegar vários Dinamite. Tá ligado? Eu colocava lá e, tipo, vários clipes, várias coisas, e eu ia escutando. E, tipo, você não pulava, você só ia ali, você ia conhecendo. Quando você não gostava... Todos os Dinamite tinham um Mad Lion. Então, quando você não gostava, você ficava mais, tipo, essa aqui eu não gostei tanto. Mas você não pulava, você ainda escutava, tá ligado? E essa sensação é muito legal. Quem me prendeu muito... Faz um tempo já que isso aconteceu, foi acho que 2021, 2022, foi quando a Beyoncé lançou o Renaissance, que as músicas, a transição das músicas era tipo de uma pra outra. Sim. Tá ligado? Então puxava do beat da última música que era mais lento, mas deixava mais rápido no próximo som e tipo, caralho, mano, tipo, eu ficava, mano, foda. Por isso você tem que ouvir mesmo, pra entender o castelo. Então você vai entendendo essa brisa. E tipo, eu tô falando isso, eu não consegui ouvir o álbum no Car inteiro ainda, tipo, são 34 músicas, né? Porque ele lançou um Deluxe que lançou mais 4 músicas. Eu não consegui ouvir todas. Ainda? Não consegui escutar todas. Eu quero ver como vai ser o do Racionais. O Racionais vai vir com 30. Tá, porra, forte. Gigante. Pesado. Tá bem louco. Mano, eu tava no show do Brown, final de semana passado, no melhor dia. Puta que pariu, mano. Foi louco, né? Puta que pariu, mano. Foi um espetáculo, cara. Um espetáculo. Tipo, eu lembro que a gente no banheiro, na parte de trás, né? Aí falou que o Mano Brown ia entrar. Eu falei, Mano Brown, nós precisa ir, tem tipo, ver. E ver. Pá, ele vai vir com as do... Mas você tinha visto o show do Racionais? Do Brown? Já. Falei que ele vai vir com as do Racionais, pá, mas vai ser um show do Brown. Como que ele vai chegar nesse show? Mano, que isso, cara. Ele puxou umas de Bugnipe lá, aquelas que é mais melódicazinha, mais soul. Eu tava escutando, eu tava tipo assim, mano. Essas daí eu participei também, eu fiz essas daí. Que isso, parça. O bagulho, tipo, é louco. Arrepia. Esses dias eu peguei pra ver o vídeo aqui, eu falei, caralho, mano, olha esse vocal, mano. O cara cantando e, tipo, ecoando em tudo assim, e me tocou de uma forma, eu falei, caralho, mano. Da hora. Esse bagulho Da hora que você foi. Não, mano, eu adoro. Sempre que eu posso, eu tento ir. Pra mim é, tipo... Pra mim é especial, tá ligado? Eu lembro que o primeiro show do Racionais que eu fui, mano... Eu fiquei chapado de tabela de tanta gente que tava fumando maconha. Mano, é como eu fico no estúdio. Essa é a Só que é o seguinte, memória. Lá no estúdio é louco porque, assim... Lá tem uma lei, né? Só entra quem chega com o barato bom mesmo. Bom. Porque às vezes tem uns caras que chegam com uns bagulho, umas folhas de chuchu molhada lá. Dá uma dor de cabeça. Falam, isso aí você vai fumar lá fora, fio. Lá fora, os caras... vai lá fora que isso aí. Isso aí tá doendo meu nariz. Teve até uma situação, uma vez o mano... Pô, você tá me tirando, mano. Qual que é, mano? Só porque você fuma dos bons. Eu falei, mano, nem fumo, mano. Meu nariz tá doendo. Tá ligado? Nem fumo. Porque às vezes o cara achou, não, o cara tá querendo me tirar. Porque, pá, deve estar com a moeda, tá comprando os bagulho da hora. Ele achou que era isso, mas nem era. Era tipo, mano, não, mano, tem nada a ver, nem fumo. Só tá me incomodando. É zoeira mesmo, mas o bagulho tá tipo, isso aí não tá da hora, não. Porque você acaba, mano, na convivência, você acaba, tipo, entendendo os bagulho que tá da hora. E os que não tá. E os que não tá. Inclusive, essa ideia, a gente teve num bastidor de uma gravação de um clipe do RZO. A música Armas que Matam. Então, nesse clipe, era um clipe que era que tinha uma mistura de filme também. Tinha um lance de um filme onde algumas imagens desse filme veio pro videoclipe. E era uma grande produção. Então, as armas que estavam nessa produção eram de verdade. Né? Porque a gente não vai ficar... fazer o bagulho pra fazer bagulho com bagulho de brinquedo pra ficar sendo tirado também. Então o bagulho era de verdade. No filme tinha o pessoal que cuidava, que era os responsáveis pelas armas também, que era da produção do filme. E nessas daí tinha um delegado lá, mano. Tinha um delegado aí, nós ficou trocando ideia com o cara, pá, o cara falando sobre drogas. Uhum. E ele falando assim, porra, mano, é muito louco porque aqui o brasileiro, muitos, né, alguns aí e tal, acham que estão fumando um barato puro, tá fumando a maconha mesmo e não tá. Aí os caras, mas por quê, mano? E eu tava ali só ganhando as ideias. Mas por quê? Os caras, por quê? Não, porque é o seguinte,
a gente tem lá o setor de química, quando faz as apreensões. Quando os caras fazem as apreensões lá, os caras leva pro setor químico deles. Pra ver, né? Pra entender o que tem, o que foi usado, qual é o barato que tem. Composição. Ixi, mano. Ele falou, mano, tem tudo menos maconha, mano. Tem bagulho de rato, tem barata, tem bagulho de cavalo, mas não tem maconha, mano. Não tem um THC. Você é louco. Tá ligado? Então aí ele fala assim, por isso que lá na gringa, quando os caras fumam um pacotinho, os caras fumam mesmo um pacotinho, o bagulho dá aquele salame, porque o bagulho é puro mesmo, mano. O bagulho é de verdade. Então você não precisa. Você vê, os caras ficam fumando o dia inteiro. E não dá brisa. Agora você pega um bagulho mesmo lá da gringa lá, os caras já ficam. Os caras ficam morgados. Mano. Então, é louco, mano. Então também, muito doido. Também não fumo. Mas, tipo, com o tempo você vai entendendo, você vai descobrindo. Eu vou, mano. Eu só pelo nariz, mano. Imagina, mano. Aí, a partir dos 18 anos, convivendo, imagina, o RZO. Na laje convivia o Sabotagem. O RZO inteiro. Tipo, colava o Chorão. Colava Rap Hood. Colava muita gente, mano. Era tipo 20, 30 pessoas fumando. Eu não fumava. Imagina como eu tô tipo o sommelier do smoke. Então, mas é isso mesmo. Entendeu? Só, não, filho, sai pra lá que isso aí não tá dando não. E eu tenho amigos que são grandes entusiastas, tipo assim, eles compram dos bagulho, tipo, importado, bom. Aí eles falam, tipo assim, aí você sente o cheiro, né? Tipo, ele abre o potinho dele que ele vai bolar o baseado dele lá. Parece um chá de hortelã. Aí você já sente o cheiro, você já fica, nossa, mano, esse aí... Você tá bonito. O bagulho tá quente, e, tipo, mesmo você não fumando. E no show do Racionais foi a primeira vez, mano. Aí você ficou tabeloso. Fiquei tabeloso. E eu lembro que tinha uma veinha, mano. Uma veinha loira. Acho que ela tinha o quê, mano? 60 anos. Mas, tipo, mano, ela tava bem. Ela parecia ter uns 40. E ela tava lá no show do Racionais, pá. Ela e um grupinho de amigos, todo mundo fumando. Pegou a baseada, assim, deu, pá. E mó fumaça, eu sou altão. Então eu, tipo, levantava a cabeça pro alto, assim, pra pegar a corrente de ar gelada e respirar tava pra vir a lá, sobriedade. Não, o quê? Ela tava milhão. Imagina, 20 mil pessoas... 30 mil com baseada acesa. Vixe. Só pra você ter noção. Ô, louco. É porque Tava tinha gente lá, que tava então. assim, ó, com 2. Aí, beleza, tô lá. Mano, a veinha não desmaiou do meu lado, mano. Chapada. Nossa, Chapou, mano. Chapou e desmaiou do meu lado, parceiro. Eu lembro disso. E eu não tava conseguindo parar de rir. Porque eu já tava, tipo, chapadão. Tava chapado, rachou o bico. Rachando o bico, a velho. Tipo, e os moleques, caralho, viado, para de dar risada. O pessoal tudo olhando pra mim, eu virava de costas assim, mano. Mas é muito louco. Mas o show do Racionais pra mim, mano, foi um espetáculo. Foi o primeiro que eu fui. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir, que eu consigo mesmo. Não, tem que ir, porque os caras, mano, tem um capricho pelo barato, pela arte. Cada show é um bagulho diferente. Sim. Mano, sabe um show que eu nunca fui? Dois shows que eu nunca fui, mas eu queria muito. Emicida. Porra, queria muito. O Emicida também é legal pra caramba, mano. Depois... Bicho caprichoso. Então, demais, mano. Depois de Amarelo. Mas se eu pudesse, eu voltaria no tempo. Porque eu era criança na época, mas eu voltaria no tempo. Porque eu queria ir num show o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Dessa época. Tá ligado? O álbum que tem ele assim segurando um miczinho. Nossa, mano. Acho esse projeto... É louco também. Mano, um projeto exímio. O Rael da Rima. Do Rael também curte. Porra, mano, nunca fui no show do Rael, mano. Aí, Rael. Nunca fui no show do Rael, parça. Pô. Aí, Rael, se você tiver vendo isso pessoal aí, ó, Marco Rael. Fala pro Rael mandar um ingresso pro moleque curtir o show do Rael aí. O Rael é da hora. Eu sou muito fã, mano. Tem um som com o Rael aí que vai sair logo mais. Nossa, vou ouvir muito. Eu sou realmente muito fã. Tipo, eu peguei tudo isso de casa e, tipo, esses dias mesmo, semana passada eu tava ouvindo. Peguei pra ouvir uns projetos antigos, tá ligado? Tem Semana, tava ouvindo Semana dele, que é uma música que sempre que eu paro pra escutar Rael, eu escuto Semana. Já faz mais de uma semana. Ai, tio. E o dedilhado dele no violãozinho ali. Nossa, mano, esse cara. É louco esse som aí. Muito louco, mano. Eu sou... Esse ali tava inspirado, esse álbum aí. Porra! Como que é o nome desse álbum? É que tem o coração em vários sonzinhos assim. Sei qual que é. Eu tenho esse aí. Puta, mano, como que é o nome desse... Mano, muito... Batida do coração. Batidas, assim. Batidas do seu coração, do meu coração. Batidas do coração. Caralho, mano. Pensando assim, é muita coisa, tá ligado? E do pessoal que eu gosto, eu vou puxando. E eu não faço som, né? Nem nada. Mas às vezes... É legal, porque, mano, é isso que eu falo pros caras. Às vezes você não precisa... eu sou do hip hop, tem que cantar, tem que ser DJ. Não, às vezes você é do hip hop fazendo outras funções. Você já faz parte do barato, executando outras funções bem, entendeu? Então, às vezes a brisa necessária não é você ser só o rapper, você ser o DJ ou o cantor, o grafite, o b-boy. Às vezes você tá fazendo outras coisas também, tá realizando o evento, tá produzindo, você tá compondo, você tá, tipo,
tem diversas formas de você fazer parte da cena, tá ligado? Eu sou esse amigo, mano, que tá lá na sessão de estúdio com os moleques e fala, viado, isso aqui, ó, isso aqui é da hora, encaixa bem nisso aqui. Aí, e eu vou dando esse... consultor. Dando esse espetáculo, tá ligado? Só aqui, ó, soltando. Ô, viado, tenta fazer desse jeito aí, que esse jeito aí vai ficar pá. Esse verso aqui tava melhor que esse outro que você lançou. Então. E eu sou, mano, eu meto o dedo no bagulho. Tem que ser. E vou. Mano, a gente tá na reta final já. Mano, já tem 1h05, eu acho. Quanto tempo de episódio tem? Passa rapidão, né? 1h05 de episódio. Mano, eu nem senti que a gente conversou. Tem muita coisa pra falar ainda. Tem coisa que eu nem perguntei, que eu nem sei ainda. Putz, mó caminhada, né? O bagulho é louco, né? Porque às vezes é bom também, porque às vezes sai um pouco fora do óbvio, né? Porque a gente... Cada lugar, cada ideia, cada papo que a gente troca é muita história pra falar. Tem muita coisa que... Infelizmente, na nossa época, a gente não tinha como registrar, não tinha como tá filmando, não existia esse lance, até porque, pra gente, por exemplo, eu era de Carapicuíba. Eu lembro que quando eu chegava, que eu voltava de algum show, que eu sabia que eu tinha andado de avião, eu voltava com vergonha, mano. Eu voltava, tipo assim, me escondendo assim na quebrada, assim, tipo assim, para as pessoas não acharem que eu tava me sentindo um cara metidão. Tá ligado? Por ter consciência de que, tipo assim, muitas daquelas pessoas ali nunca tiveram oportunidade de andar de avião. Então a gente não tinha muito essa brisa de filmar e de ficar ostentando o que a gente fazia. A gente era mais mocadinho mesmo, mano. Chegava, tipo, na moral, na quebrada, assim, aí, filme da hora, pô. E hoje a gente vê que seria importante se a gente tivesse feito isso também, que a gente teria inspirado outras pessoas, que é o que a rapaziada de hoje faz, que inspirou um montão de gente, mano, a correr atrás, a acreditar. É muito louco o lance, como que você vê como que era lá atrás, o lance da opressão, entendeu? Você ser oprimido, você até achar que você tá fazendo uma coisa errada, mano. De você tá saindo. Entendeu? Você tá saindo de um lugar que as pessoas queriam que você tivesse. Se colocaram que ali era entendeu? Pra você. Eu lembro que eu fui no banco uma vez, eu lembro que a porta giratória, ela travou assim, comigo no meio. Eu lembro que, mano, eu queria enfiar minha cabeça assim, mano, no buraco, mano, de vergonha. E quando eu travava aquele, todo mundo queria olhar pra ver quem travou. Você ficava, mano, como assim, mano? Travou logo comigo aqui. Logo na minha vez. Pra você ver como que era o lance. Hoje não, se o negócio travar, eu chuto a porta, mano. Vai, meu, abre esse negócio aí, vai, caramba. Você já entende quais são os seus direitos, o que você tá fazendo ali. Você não foi ali, pá. Você foi ali mexer com o seu dinheiro. Você entende seu lugar, né, mano? Entendeu? E antes era muito difícil, então... Muitos não tiveram a oportunidade de gravar e deixar essas coisas registradas para as pessoas estarem assistindo, estarem pesquisando. Quem foi o Consciência Humana? Pô, quem foi o WD? Quem era o ex-Câmbio Negro de Brasília? Pô, o GOG, os caras lá de Porto Alegre, o Da Guedes, o Celso Polêmica. Quem eram os caras, mano, que, pô, fazia... quem era o cara que na época... Antes de a gente ter internet, que era o cara, o tiozinho, era um senhor. Eu não lembro o nome dele, mano. Eu sei que ele era um cara lá do sul, de Porto Alegre. Ele vinha pra São Paulo. Ele enchia o carro dele de disco ou CD, do que tinha de hip hop. De lá? Ele vinha de lá pra cá, enchia o carro dele... E levava. E ele ia passando de cidade em cidade, em várias lojas de disco, pequenininha, pra deixar os CDs, mano. Caralho. Tá ligado? O que é isso? Você sair do sul, quase que 1.000 e poucos quilômetros daqui pro sul. Eu acho que são tipo... Certo? Umas 10 horas, 12. Hoje, né? Com a estrada que tá hoje. Hoje. Antigamente era tipo 18 horas viajando. Nossa. Era tipo 18 horas de estrada. Então o cara vinha, enchia o carro dele. Imagina, ele saía daqui, aí ele parava em Osasco. Aí ele deixava um pouquinho de CD ali nas lojas de disco.
Aí ele ia, passava em Barueri. Aí ele pegava a estrada, passava em Curitiba. Aí ia para as lojinhas de CD que vendia hip hop lá em Curitiba. Aí descia Joinville, pá, Criciúma, Santa Catarina. Abastecia. Ele abastecia, um cara que abastecia as pessoas que queriam ouvir hip hop, mano. Fomentava manualmente, mano. Entendeu? E aí é louco a gente não ter vídeos e história desse cara. O cara que morreu na estrada fazendo isso. Documentado, né, mano? Tá ligado? Cara, E aí, às vezes, a gente vê os caras falando, que eu não sei o que eu sou o pá, que eu não sei o que eu não sei o que. E coisa que a gente já viveu pra caramba. A gente já viajou vários países, a gente viajou de avião pra caramba, já fez vários rolês em vários hotéis, a gente... Mano, casas lotadas, bombando e nunca tipo pá, mano, nunca... Tranquilo. E às vezes a gente vê uns mano, tipo, viajando, subindo pra cabeça, em vez de tentar entender que o nosso movimento é muito mais que isso. Tem coisas muito mais importantes e preciosas que esse alvoroço. É um momento importante, é um momento que os caras têm que aproveitar, construir sua carreira, construir sua base, comprar sua casa, comprar seus bagulho, investir para poder deixar, né, um bagulho pros próximos, para não estar no veneno lá na frente, né, mano? Então todo mundo se mantendo sua base, construindo seu castelão mesmo, mas entender que tipo existem coisas importantes, que a gente tá no Brasil. E o Brasil é carente, o Brasil é gigante, tem muita gente ainda sofrendo preconceito, entendeu? Sendo oprimida. Então a gente tem que levar essa palavra, porque o rap é o rap que leva essas ideias, que dá essa autoestima para as pessoas, entendeu? Mano, um bagulho louco. Eu nem penso tanto, às vezes, como uma forma de ostentação, né, mano? É igual você falou, às vezes, se você tivesse feito isso um pouco antes, lá atrás, teriam motivado mais pessoas a tá fazendo também, né? Sim. A olhar e falar, tipo, mano, ele viajou de avião, mano. Ele fez uma turnê. Eu quero poder fazer isso também, eu quero poder viajar de avião, chegar na quebrada suave, depois de uma viagem, tá ligado? Sim. Descansei minha mente. Então eu vejo muito sobre como... nesse sentido de inspirar mesmo. Só que é muito real isso, que tem pessoas que, mano, por não ter, às vezes, documentado, hoje em dia sobe muito pra cabeça. Falar, não, tô fazendo isso, eu sou o precursor disso, eu sou o pá nisso aqui. Sendo que lá atrás, mano... É louco, eu vejo às vezes os caras falando, não, eu sou tô fazendo boom bap. E às vezes o cara não tá nem fazendo boom bap, ele não sabe o que ele tá fazendo, sabe que é boom bap, mano. Entendeu? Tô ligado. É louco esse barato da pessoa achar que ela tá fazendo algo diferente inovador. Por quê? Porque ela não pesquisou. E às vezes eu não culpo, porque não é culpa da pessoa ela não ter esse conhecimento. Nós não tivemos a oportunidade de deixar coisas gravadas, não tem como a pessoa. Então, às vezes, é numa troca de ideia ali, pá, mano, não, isso aqui existe, isso aqui esse cara que fez, ó. Não, isso aqui o cara fazia também, ouve aí. Aí você fala, porra, legal, fazia mesmo. Aí você vai descobrindo, Aí né? você vai, porra, legal, mano, putz, mano, não sabia, não, esse aqui já fez, ó, os Speed Flow, porra, ó, esse mano aqui já fazia Speed Flow miliano, esse grupo aqui também já fazia lá atrás, lá em 1999, entendeu? Pô, alguém teve que capinar aquele lote pra você poder andar, pra poder ver alguém correr, né, mano? São vários bagulhos. Mano, sei lá, não sei nem o que falar. Gratidão de verdade por ter colado pelo bate-papo, muito chave, trocar essa ideia. Eu agradeço o convite, você é louco. Você é louco. Essa troca, pra mim, é muito importante, tipo, tanto pelo apreço que eu tenho pela arte, pela música no geral. Tá convidado pra colar lá no estúdio. Pô, por favor. Acompanhar um som. Eu vou mesmo, acompanhar alguma produção lá. Da hora. Eu encosto mesmo, de verdade. E, tipo, poder trocar uma ideia com alguém que tem mais experiência e, tipo, só essa troca, tá ligado? Já é muito bom pra mim. A gente nem falou tanto, assim, a gente deu uma breve resumida. Tirando um papo, né? Da hora. A gente deu uma breve resumida no que é a sua história, né? Num pouquinho. Mas aí quando tiver aquele lance dos DJ lá, tocando lá na cozinha, lá pode chamar que nós vai. Não, vamos mesmo, vamos fazer isso acontecer. E, mano, você tá ligado? O bagulho aqui não necessariamente sempre é pra vocês saberem tudo sobre a vida da pessoa, mas é um espaço aberto pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Eu quero que vocês enxerguem sempre que tem um bate-papo como esse que a gente teve hoje
como uma forma de agregar conhecimento pra vocês. Mano, ele tenho certeza que ele falou de É sons. da hora, porque assim, às vezes eu vou ver lá os comentários também desses rolês que eu faço assim, e às vezes eu respondo, umas pessoas tiver dúvida, tiver alguma curiosidade, é legal, o pessoal mandar um salve lá, tem o meu canal, tem o meu Instagram, tô vindo com o meu álbum agora também. Chave. Tô fazendo meu álbum, uma cota que eu tô fazendo meu álbum, uma cota, e eu sempre achei que tinha que ter algo a mais, o momento certo, e agora eu sei que agora tá um momento chavoso pra me soltar meu álbum, tá tudo certo, as músicas tá louca, tem de vários universos ali, um pouco do que eu aprendi tem no álbum, tem um pouco de tudo que eu aprendi ali, trabalhando com o Seu Jorge, com a Ana Carolina, com o Caetano Veloso, Elza Soares, com o Charlie Brown, com a RZO, com Sabotagem, com o hip hop, com a cena, com os caras de fora, então tem um pouco de tudo ali que traz uma soma, assim, umas misturas, umas texturas muito louca pro disco. Então hoje eu tô feliz assim com o álbum que eu vou soltar. Você é louco. Vai ficar da hora. Eu já tô ansioso aqui só de e falar. vários caras novos também, porque eu gosto de gravar, trazer uns artistas novos assim que as pessoas, pô, mas quem é esse aqui, mano? Pô, apresentar os novos talentos, como eu também fui apresentado, que eu era lá de Carapicuíba, como eu falei, e fazendo todo o trampo lá, uma vez colou o Nil do MRN, que era um cara que tava estourado, canta Noite de Insônia, música muito louca. E ele colou lá na rádio, ele falou, mano, você é talentoso, as pessoas precisam te conhecer, não sei o que, você tem que ir lá pro centro de São Paulo, pra cidade, e mostrar seu trampo. E aí eu fui, mano. Entendeu? Então, igual eu, ainda tem um monte de moleque assim. Sim. Nas quebradas aí, sem oportunidade. Eu vejo pelos caras que me mandam mensagem aqui na DM, querendo mandar um som, querendo fazer, querendo colar no estúdio. Eu sempre tento ali ouvir, dar uma atenção, pedir pra mandar o som pra ouvir. Então eu continuo fazendo isso aí. Tentando revelar os artistas, trazendo, dar uma direção, trazendo um pouco do que eu sei e agregando no que o moleque tá fazendo, ou a menina tá fazendo. Mano, às vezes é só dar uma impulsionada. Às vezes é isso que é a única coisa que eles precisam. Tipo assim, de ser olhado por alguém e falar, mano, você só tem que fazer isso aqui. E isso impulsionar a carreira da pessoa, tá ligado? É uma oportunidade, às vezes. Faz quem a gente é. Tá então, mas hoje também depende muito da pessoa, né? Porque o que acontece? Hoje a concorrência é gigante, né? Hoje tem milhares de moleque querendo fazer um som e querendo acontecer. Então, vai muito do que você acredita, do quanto você vai se dedicar, do quanto você vai pesquisar, do quanto você vai estudar. Quanto você quer. Pra você ser, além de se destacar, eu não vou dizer nem ser o melhor, mano. Mas ser diferente. Entendeu? Porque hoje tem muita coisa igual. Mas você ser diferente, ter um propósito, ser diferente na sua entrega, no seu som e ser dedicado já é um grande passo. Entendeu? Tô ligado. Tem que ser diferente. Caralho, muito foda. Agora, mano, pra finalizar, eu sempre peço pra você passar um recado pro público, pros seus fãs, pra quem te conheceu agora. Um recado, mano, passar uma visão. Uma visão. Passar uma visão. Mano, é o seguinte, rapaziada, meu povo aí que tá acompanhando esse papo aqui, espero que vocês tenham gostado, né? O recado é esse, eu acho que a gente tem que trocar, né? Compartilhar conhecimento, trocar ideia. Os caras aí que as meninas também, é esse lance mesmo, pesquisar, estudar, ouvir tudo, não ter preconceito com nada, porque tudo influencia no som que você vai fazer, na sua personalidade, olhar o que tá acontecendo no mundão, tentar trazer uma melhora pro mundo. Se você vai fazer música, você pensar aonde você quer chegar, o público que você quer atingir, não ser cópia, entendeu? Você ser inspiração, entendeu? Você ser inspiração para outros que vão vir. E quando você é diferente, o diferente chama atenção, mano. Não tem como. O diferente sempre chama atenção a partir do momento que é bem feito e essa dedicação, esse amor, ele transpareça, né? Então, eu acho que a dica, assim, um recado é esse, tentar trazer uma melhora, trazer a musicalidade de volta, trazer essa coisa que a gente gosta, a coisa que a gente sente na pele e cantar a sua verdade. Quando você conta a sua verdade, as pessoas querem conhecer mais de você, a partir do momento que você solta um som, a pessoa corre lá pro seu Instagram.
Então, se você cantar uma mentira, a pessoa vai perceber rapidamente no seu Instagram, porque hoje todo mundo tá ali no Instagram. O tempo todo. Então, se a sua verdade tem uma coligação com a sua história no Instagram, as pessoas da sua música vão começar a te seguir no Instagram e dali você vai ter essa troca real e verdadeira com o seu fã, né, mano? Com o que você vende, com a mensagem que você passa. É isso, rapaziada. Sejam verdadeiros. Não se passem muito. Cantem o que vocês vivem. Cantem com... Mano, não só cantem, né? Façam a arte com a alma de vocês, tá ligado? Enxerguem a arte como um pedaço de vocês. É o que vai sair de vocês ali. Você tá entregando um pouquinho de si, de todo o seu conhecimento naquilo pro público, né? Pra quem vai ouvir, pra quem vai enxergar aquilo, pra quem vai consumir realmente. Passe uma mensagem, faça alguém entender alguma coisa, tá ligado? É quente. Essa ideia é quente. Mano, novamente gratidão por você ter colado. Foi muito bom trocar essa ideia, da hora de conhecer, certo? Rapaziada, se vocês gostaram, curtiram o episódio, curtiram o bate-papo, tá ligado? A gente pode até fazer uma parte 2 contando mais sobre a história dele, Só que a gente deu um breve resumo. Breve do breve resumo. Até 2017 ali, né? 2016, né? Já acabou aí, 2016. Ainda não falei dos campeonatos, não falei do treino, como que é bagulho de treino, como que é bagulho de DJ, como que é lance da técnica, como que lance de produzir. Entendeu? Então, tem papo pra ser trocado ainda, mas é isso. Eu espero que vocês entendam que, mano, às vezes a gente só quer trocar um papo sobre diversas coisas. Eu tenho certeza que ele já falou sobre a história dele diversas vezes, então é da hora, às vezes, a gente trocar um conhecimento. Sempre tem um negocinho que faltou ali, né? Você pô, não falei daquele bagulho ali. Devia ter falado, né? Você fica com essa sensação. É louco. Então, mano, se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho, se inscreve pra você ver mais episódios. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @Cadux, @Desconto, @DJ Cia, né? Tá com o DJ Cia. @DJ Cia. Tem o @DJ Cia. No Spotify também, pode seguir lá no Spotify, daquela fortalecida. O Spotify é um bagulho difícil você conseguir ali um seguidor, né? Então, o pessoal é difícil de seguir, mano. Não sei porquê, mas segue lá no Spotify. Eles só escutam. Pá, dar aquela fortalecida, porque quando sair meu álbum, você já recebe uma notificação rapidinho que o álbum tá ali disponível. Essa é a fita. Isso é louco. Tem o canal também no YouTube, tá lá, DJ Cia, pode seguir. Tem uns baratos aí, tem o SoundCloud. O SoundCloud que é o diferente. Vocês SoundCloud lá? O SoundCloud é DJ Cia, Beat Louco. Entendeu? E lá é louco porque, assim, tem sons que eu soltei e tem sons que, tipo assim, são versões de músicas que não estão nas plataformas. Entendeu? Caralho, são umas coisas diferentes ali, tem uns sets e tal, tem uns bagulho mixado lá que dá pra curtir. Se tiver um rolê, põe lá, deixa rolando e curte. Isso é da hora, caralho. Então, ó, já segue tudo aí, você já tá ligado, que o bagulho é louco. Eu vou tentar trazer ele aqui de novo pra nós trocar uma ideia, falar um pouquinho mais sobre a história dele, sem falar só sobre música e tal. Eu queria ouvir também a história Mano, eu queria muito ouvir, eu vou pegar. Na próxima vez que nós for trocar ideia, eu quero ouvir a história dos bailes, mano, que você falou. Dos bailes é louco. Tocava aquela musicazinha ali, a transição, flertava com as meninas, pá, eu quero saber dessas histórias. Esse aí é o real, esse é o real. Então é isso, rapaziada, um forte abraço aí, aproveita o dia, a noite de vocês, a madrugada. Deus abençoe, tamo junto, forte abraço. Firmeza total, família, tamo juntão, aquele forte abraço. Falou. Foi.